Olá, pessoal, bom dia. Como estão todos? Eita, vocês me ouvem? Minha câmera caiu. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se ela volta aqui. Ai, pessoal, só um minutinho, minha câmera caiu. Deixa eu tirar ela e botar de novo, ver se vai. Peraí. Acho que não está funcionando minha câmera. Bom, enfim, depois eu vejo o que é que houve, certo? Pronto, deu certo agora. Bom, hoje a gente vai ver o último assunto, né? O último roteiro de assunto da segunda unidade, né? Que é sobre circuito em corrente alternada, né? A gente viu lá no início a definição de fasores, de impedância, de a potência em circuito de corrente alternada, viu aquelas métodos de análise de circuito que a gente tinha visto lá na primeira unidade em corrente contínua, né? E agora, né, aplicou em corrente alternada os mesmos métodos. Aí viu circuitos trifásicos, né? E hoje a gente finaliza com a potência e circuitos trifásicos. Aí só lembrando o nosso cronograma, na terça-feira a gente tem uma aula de exercícios, né? O roteiro da aula de exercícios. Quando a gente terminar aqui, eu já coloco ela no CGA. E na quinta-feira a gente faz nossa segunda prova, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa antes da gente começar? Certo. Hoje, dessa unidade, acredito que hoje seja o último teste de presença, né? Digamos assim, esses testes rápidos. Hoje vai ser o último, né? Na aula de exercício, normalmente eu não faço. Né? Aí coloquei o horário 9h50, às 10h40, né? Como normalmente eu faço. Mas se precisar mudar para antes ou depois, a gente altera, tá? Eu vou projetar aqui o roteiro, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir o microfone para falar, tá? Bom, essa aula, né, sobre potência e circuitos trifásicos, na verdade, ela não tem nenhuma novidade em si, né? Porque na aula sobre potência, né, de circuitos em corrente alternada, a gente já viu as definições de potência complexa, né, de triângulo de potências, de fator de potência. Então, tudo isso que a gente viu lá naquela aula se aplica aqui, né, aos circuitos trifásicos. Então, qual será a diferença, né? A diferença é que a gente vai pegar as grandezas de fase, né, seja da carga, seja do gerador, e vai considerar, quando calcula a potência, né, qualquer uma delas, seja a potência aparente, potência ativa, potência reativa, em cima de um elemento, né, por fase, né, se eu considerar as grandezas de fase, eu pego aquele resultado, posso multiplicar por 3 e tenho o valor da potência trifásica, tá? Então, a potência ativa, se eu achar a potência ativa por fase, em cima de um determinado elemento lá da carga, por exemplo, a potência trifásica é só multiplicar aquele elemento por 3, tá? Por que eu estou enfatizando essa coisa de ser a grandeza por fase? Porque eu tenho como escrever em função das grandezas de linha, só que, se eu pegar, por exemplo, eu sei que a minha potência complexa, na carga, né, por fase, né, ela vai ser tensão vezes o conjugado da corrente, né? Se eu quero fazer o trifásico, né, se eu pego 3 vezes essa potência, então essa potência tem que ser V de fase, né? O VI conjugado tem que ser V de fase, corrente de fase. Se eu pegar tensão de linha, corrente de linha, né, isso não é, por exemplo, uma potência de linha, não existe isso, né? Então, eu não tenho como pegar essas grandezas de linha, né, V de linha e de linha, e simplesmente multiplicar por 3 para ter o valor trifásico. Não é assim. Eu posso multiplicar por 3 se eu considerar os valores de fase. Agora, dependendo da minha configuração, eu sei que
a minha tensão de fase eu posso escrever em função da tensão de linha. Da mesma forma, né, a corrente de fase eu também posso escrever em função da corrente de linha. Tendo em vista isso, eu posso transformar essa equação, né, que a minha potência, por exemplo, é complexa, trifásica, é 3 vezes V de fase e de fase conjugado, eu posso trocar esse V de fase por V de linha e o I de fase por V de linha, mas essa equação, no final das contas, da potência trifásica, ela vai ter uma alteração, né, quando eu escrevo em função dos valores de linha, certo? Então, isso tem que estar claro, porque se vocês se isso realmente fica na cabeça de vocês, se não tem como fazer confusão em relação à potência monofásica, trifásica, né, fica bem tranquilo, certo? Então, basicamente, essa aula é para explorar essa característica do trifásico, mas o assunto em si dessa aula, basicamente, a gente já viu lá no roteiro que fala de potência em corrente alternada, considerando as grandezas monofásicas mesmo, certo? Aqui eu faço um vídeo comentando sobre isso, falando um pouquinho né, do trifásico em si, dessa relação do monofásico com o trifásico. E eu queria perguntar se alguém teve alguma dificuldade, alguma dúvida nessa teoria aí em relação ao trifásico, aplicar a potência ao trifásico. Se alguém teve alguma dúvida, alguma coisa ficou pendente. Nada. Eu vou passando aqui, se alguém lembrar de alguma coisa, pode falar. Bom, aqui, na verdade, no vídeo, eu coloco a resolução de 2 exercícios, né? Por isso que eu não coloquei aqui no roteiro. Tem 2 exercícios resolvidos aqui nesse vídeo, né? Vocês deram uma olhada. E aqui eu já começo com os exercícios, né? Aqui, ó, por exemplo, né? Só ler esse primeiro para dar uma ideia. Né? Uma carga balanceada, a gente sempre vai trabalhar com sistemas equilibrados, né? Que é a carga balanceada e a fonte também, tá? Então, aqui eu tenho que a carga é conectada em delta, né? E ela é alimentada por uma fonte, né, 60 Hz, que vai gerar uma tensão de linha, né? Aqui o módulo é 240 volts, eu só conheço o módulo da tensão de linha, tá? A carga de cada fase, né, exige 6 kW, ou seja, que a minha potência ativa por fase é 6 kW. E eu tenho um fator de potência 0,8 atrasado. Então, para a carga, né, olhando para a carga, se por um acaso eu conheço a potência ativa, ou seja, a base do triângulo, e conheço o fator de potência, então eu conheço o ângulo, né? Então, daí eu consigo montar o meu triângulo inteiro, né? Porque eu tenho a base e tenho o ângulo, certo? Então, eu tenho todas as potências. Da minha relação de potência, né, como eu conheço a potência e conheço a tensão de linha, isso é o suficiente para que eu consiga relacionar, por exemplo, a potência, né, a tensão de linha e a impedância, né? Por quê? Porque eu não preciso do módulo, por exemplo, da tensão de linha, né? Porque eu sei que a minha impedância, a fase dela é exatamente a fase da potência. Então, a informação da fase eu já tenho, né? Porque eu já sei que vai ser o ângulo aqui do fator de potência, né? Eu calculo aqui a partir do arco cosseno, certo? Então, eu calcularia essa impedância tranquilamente, né? E a corrente de linha, eu tendo a potência e a impedância, né, eu consigo, né, ter um módulo da tensão, eu também consigo encontrar aí essa corrente de linha, né? Aqui eu só quero o módulo, né, porque para saber da fase, eu precisaria saber qual era a referência da tensão, mas como eu quero só o módulo, né, então V igual a ZI, se eu tenho o módulo de V e o módulo de Z, eu consigo achar o módulo de I, tá? Da lei de Ohm aqui. Bom, então, aqui, sim, é aqui só para relacionar, né? Eu tenho a tensão de linha, a tensão, o triângulo de potências por enquanto monofásico, mas lembrem que eu consigo associar a potência com as grandezas de linha, que é o caminho mais tranquilo para fazer nessa questão, né? Eu posso considerar o monofásico e depois converter para trifásico, né? Mas ou posso considerar as grandezas de fase, né? Fazendo a conversão da linha para fase. Eu tenho realmente mais de uma maneira de resolver essas questões quando a gente trata de circuitos em corrente alternada, tá? Bom, aqui meio que assim, vou variando o tipo de coisa que é fornecido e o tipo de parâmetro que é solicitado, né? Mas todos são basicamente, né, nesse sentido, né? De eu calcular a potência trifásica, né? Considerando 3 vezes a potência monofásica de fase, né? Considerando as fases, grandezas de fase, tensão e corrente, né? Deixa eu ver o que mais aqui.
Dessas questões, vocês tiveram dificuldade em alguma delas específicas? Alguém tem alguma dúvida em alguma questão específica para a gente comentar? Ou deu tudo certo aí? Muitas dessas questões desse roteiro foram questões de prova já. Tá, deixa eu ver, me botou alguma coisa aqui no chat. No Senado, como fazia 3C, deixa eu dar uma olhadinha nessa 3C. Essa letra C da questão 3 também tem a ver com o tipo de resolução dessa questão 5, que eu tenho duas cargas em paralelo, e com essa questão 6, que eu também tenho duas cargas em paralelo. A lógica, né, dependendo do que for pedido, pode ser a mesma, tá? Então, como é que seria aqui? Ó? O que essa questão está dizendo? Eu tenho uma situação no sistema Y, e o que eu estou fazendo? Eu peguei minha carga que eu já tinha em Y, né? Aí na letra C eu estou dizendo que eu vou pegar uma carga ligada em delta, né? E vou adicionar. Eu estou dizendo que essa carga ligada em delta só tem capacitor, né? E cada capacitor que forma o delta tem 25 microfarad. Como eu conheço a frequência, eu vou achar a impedância, né? E vou adicionar essa carga em paralelo. É bem parecido, ó, realmente, com o que eu tenho aqui. Aqui também, ó. Eu tenho uma carga em Y, tá vendo? E está em paralelo aqui uma carga em delta, que eu posso desenhar dessa forma, ou posso desenhar dessa também. Ó. Eu tenho uma carga em Y, né? E adicionei uma carga em delta em paralelo, né? Tanto faz desenhar assim, como desenhar assim, a mesma coisa, né? O ponto de conexão, né, não muda por causa da forma como eu desenhei. Então, o que acontece aqui? Como é que eu faço para analisar essas duas? Eu tenho mais de uma forma de fazer também. Se eu conhecer as duas impedâncias, como é o caso da questão 6, eu posso converter uma das duas, né, para outra forma, sei lá, a de Y para delta ou delta para Y, fazer o equivalente, né? E manter lá. Então, se as duas estão em delta, eu faço o equivalente, continua delta. Se as duas estão em Y, eu faço o equivalente, continue Y. É uma forma de fazer. Se eu não conhecer a impedância, o que eu posso fazer? Porque aqui eu quero fator de potência, então eu posso pensar em encontrar aí o triângulo de potências. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso partir ou da tensão que está sobre ela, ou da potência que ela puxa, ou da corrente que ela puxa, cada carga, né? E eu posso calcular o triângulo de potências de cada carga. No caso dessa questão 3, a carga em Y, eu vou ter um triângulo bem direitinho, né? Vou ter módulo, base, altura, né? Vou ter a potência complexa aí com parte real e parte imaginária. Já nessa letra C aí da 3, né? Que eu só tenho um capacitor, se eu pensar em montar um triângulo de potências para ele, aquele mesmo caso da correção do fator de potência. O que vai acontecer? Eu vou somar só a potência reativa. Então, uma forma de eu fazer, né? Vamos supor que eu já conheço a minha potência complexa na minha carga inicial lá, que está em Y. Né? Eu tenho o P e o Q, né? A base do triângulo e a altura do triângulo. Aí eu vou calcular a potência reativa que vem aí desse capacitor, né? Basta que eu saiba qual a tensão aí em cima desse delta, né? De linha aí, que vai ser a mesma de fase, porque está em delta, que eu acho qual é essa potência. Eu achando qual é essa potência, o que eu vou fazer? Ela vai ser negativa, porque só tem um capacitor, então a minha energia reativa vai ser negativa, nessa potência reativa. Aí eu vou diminuir essa potência, né, somar, considerando o sinal de menos, né, para a potência reativa que eu já tinha na carga em Y. Aí, meu novo triângulo de potências, o que é que vai acontecer nessa situação? Eu vou ter a mesma base, não vai mudar, porque eu não vou mexer na potência ativa, mas a minha potência reativa, né, vai diminuir, né, porque antes eu tinha aqui, ó, uma potência positiva, né, ó, aqui, ó, mais J 1512. Então, eu tinha uma carga indutiva, né, predominantemente indutiva, vou somar esse capacitor que vai diminuir essa parte reativa. Aí eu vou ver esse meu novo triângulo de potências, né? Qual é esse ângulo, esse novo ângulo, e assim eu vejo qual é o meu novo fator de potência. Aí eu pergunto ainda, ó, se esse novo fator de potência é indutivo ou capacitivo. Aí eu preciso ver. Eu tenho aqui, ó, de potência reativa, 1512 voltampere reativo. Se, por um acaso, esse capacitor, né? Esse banco aqui de capacitores, ele gerar uma potência reativa negativa, né, maior do que 1512 em módulo, né, então eu vou somar tanto negativo que esse triângulo vai passar a ser para baixo. Aí ele vai passar a ser um fator de potência capacitivo. Mas se a potência reativa desse capacitor for menos do que 1512, então o resultado final ainda continua positivo. Entendeu? Então ele seria indutivo. Então tem que ser feita essa análise aí também, certo?
Ficou mais claro como fazer essa questão 3, essa questão do paralelismo de cargas? Pronto, tem mais, é como eu falei, tem mais de uma forma. Se eu conhecer as impedâncias, que aí eu tenho até como encontrar essa impedância também. Se eu quiser fazer assim, dá para fazer também. Achar as impedâncias, aí eu faço paralelo, né? E calculo tudo considerando esse resultado, esse equivalente, como sendo minha nova carga, né? Pode ser feito também. Camila, para o fator de potência em si, né? Você tem que olhar para a energia reativa, ou para o ângulo, né? Se esse. Ó, a minha câmera caiu de novo. Não sei que não é nada isso, não. Enfim, vou ficar sem câmera agora, por enquanto. O que vai acontecer? Se por um acaso esse ângulo tiver no primeiro quadrante, for entre 0 e 90, aí a gente vai ter esse fator de potência indutivo, né? Se esse ângulo, né, ou esse ângulo que eu estou dizendo, ou é o ângulo da impedância, ou o ângulo do fator de potência, ou, desculpa, o ângulo do triângulo de potências, ou o ângulo da defasagem entre a onda de tensão e a onda de corrente. Então, eu tenho 3 formas de ver esse ângulo aí, né? Então, se esse ângulo estiver no quarto quadrante, entre 0 e menos 90, eu sei que ele é capacitivo. Porque, olhando só o número do fator de potência, eu não tenho como saber. Se eu digo assim, o fator de potência é 0,8. Para mim, isso não está claro se é no primeiro quadrante ou se é no quarto. Agora, sim, quando eu digo, o fator de potência é 0,8 indutivo, então já sei que quando eu converter esse 0,8 para ângulo, vai ficar no primeiro quadrante. Se eu digo, o fator de potência é 0,8 capacitivo, eu vou converter em ângulo e vou botar no quarto quadrante, porque, como é capacitivo, eu sei que esse ângulo é negativo, entendeu? Então, a informação do fator de potência não está completa só com o número. Eu tenho que dizer se ele é indutivo ou capacitivo, né? Lembrando que atrasado é indutivo, né? E adiantado é capacitivo. Sempre é a corrente. Se a corrente é adiantada, ele é capacitivo. Se a corrente é atrasada, ele é capacitivo. Se a corrente é atrasada, ele é indutivo, certo? Ótimo, Camila. Certo? O que mais, pessoal? Me digam aí, mais dúvidas sobre esse roteiro? Ou sobre essas potências trifásicas, ou sem ser trifásica, né? Em corrente alternada. Impedância da 1, deixa eu dar uma olhadinha na 1. Olha, a 1, nem se eu disser como faz, porque ela é uma dessas questões, assim, é meio progressiva, ela é a mais simples de todas, e é realmente, assim, aliás, eu vou botar aqui a câmera, eu vou desenhar o triângulo para ficar mais claro para vocês verem. Peraí, só um minutinho que eu vou mudar aqui para a câmera do celular, tá? Pronto, vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Pronto, ótimo. Olha aqui, então, essa primeira questão, o que eu conheço dela, né? Eu sei que a carga tem delta, né? É 60 Hz, eu tenho uma tensão de linha, o módulo dela é 240 volts, certo? E que ela tem uma potência ativa por fase, né? A carga de cada fase. Pronto, então eu vou botar aqui uma fase, tá? Para eu saber. É 6 kW. Então, o trifásico, né? Então, minha potência ativa trifásica, eu já sei que vai ser 18 kW. E eu sei que meu fator de potência é 0,8 atrasado. Atrasado é indutivo. Vou até botar assim para vocês lembrarem, certo? Então, daqui eu consigo montar meu triângulo, tá? Eu venho aqui, né? Lembre-se que é interessante que eu já trabalho com o trifásico por causa da maneira como eu vou conduzir as coisas. Mas lembrando que se eu trabalhar com monofásico, né? Tem que estar com essa consciência de que é o monofásico, porque em algumas situações eu preciso usar o trifásico, tá? Então, vamos lá. Então, como eu sei que aqui é indutivo, então esse ângulo vai ser positivo, eu já sei que o θ é positivo, então eu faço o arco cosseno de 0,8, eu acho aqui o ângulo, certo? Tem o ângulo. Eu tenho aqui a base, eu vou considerar o trifásico, certo? E vou achar aqui a potência potência aparente trifásica também, tá? Então, basta que eu faça aqui, ó, né?
o P dividido pelo cosseno, por 0,8, né? Então, o P dividido por 0,8, eu vou ter justamente o S, né? Então, 18 dividido por 0,8, eu vou ter o S. Aqui, de novo, tem mais de uma forma de fazer, né? Eu vou fazer a mais completa, que serve para outras situações. Aqui, ó, eu sei o quê? Que a minha potência trifásica, né? Ela é 3V de fase I de fase conjugado, certo? Só que eu não tenho uma corrente, né? Eu quero... aliás, eu vou até... Deixa eu só... vou fazer por esse caminho mesmo. Então, eu não tenho uma corrente, certo? E eu sei que da lei de Ohm, V é igual a ZI. Então, o I é V sobre Z. Quando eu substituir aqui 3V de fase, o I, ele está com conjugado. Então, o que eu botar dentro vai continuar com conjugado. Lembrando que aqui é fasor, né? Fasor. O I é V sobre Z. O V tem que ser o V de fase, porque aqui é o I de fase, né? Sobre o Z. E aqui lembrando que tudo é conjugado. Quando eu tirar isso aqui do parênteses, né? A minha potência complexa trifásica vai ficar 3, o fasor de tensão de fase, o fasor de tensão de fase conjugado, dividido pelo conjugado da impedância, né? Porque esse conjugado vem para cá e esse conjugado vem para cá. Aqui, ó, se eu pegar qualquer fasor, qualquer vetor, multiplicar pelo seu conjugado, o que é que isso aqui vai me dar? Vocês sabem? Acho que eu botei isso no vídeo. O que é que resulta se eu multiplicar qualquer vetor, fasor pelo seu conjugado? Qual é o resultado disso? Isso, exatamente, Camila. Eu vou ter um módulo de V ao quadrado, certo? Então, eu não preciso da fase, por isso que aqui não é fornecido, ó, né? Só que aqui é de fase ainda, né? E aqui continuo com a impedância conjugada, certo? Aqui, o que eu posso fazer é o seguinte, eu quero encontrar a impedância, né? Então, eu sei que a minha impedância, o conjugado dela é igual a 3 módulos da tensão de fase ao quadrado, potência complexa trifásica, tá? Posso fazer assim. Aí, aqui, o que acontece? Eu tenho a minha tensão de fase, ou a tensão de linha, um módulo, eu posso converter, né? Que eu sei que o V de linha... aliás, não, aqui a carga está em delta, né? A carga está em delta, então, ó, o V de linha já é o V de fase nesse caso, tá? Mas se não for, você tem que fazer a conversão, tá? Dividido pela minha potência complexa trifásica. Quem é minha potência complexa trifásica? Aqui é módulo e fase. O módulo, né, eu vou tirar daqui, e a fase eu já tenho, que é o ângulo do fator de potência, tá? Então, é uma forma de eu fazer essa impedância. Outra forma de eu fazer a impedância, eu posso considerar já a potência ativa direto, para achar, por exemplo, a corrente, o módulo da corrente, né? Porque eu sei que P é VI cosseno θ, né? Isso aqui, lembrando que o P não é um fasor, ele é um escalar, então V é o módulo, I é o módulo, então aqui nada tem ângulo, né? Então, não escrevam nem potência ativa, nem potência reativa com fase, porque não está certo. Eles são os valores que compõem, né, a fase da potência complexa, né? Isso aqui é a parte real e a potência reativa é a parte imaginária, mas eles em si não têm fase, tá? Que é um erro bem comum, assim, nas provas. Então, eu poderia fazer por esse caminho também, ó. Por exemplo, eu tenho P, né? E aqui eu poderia considerar um monofásico, né? Mas aqui, se eu quisesse considerar os valores de linha já, eu sei que o P, né? Se aqui for o trifásico, né? Quando eu somo 3V de fase e de fase, quando eu converto, né? A carga está em delta. O V de fase é igual ao V de linha. Deixa eu botar mais embaixo aqui. Eu posso escrever esse P como sendo o V de fase é igual ao V de linha, mas o I de linha é igual a raiz de 3 o I de fase. Aí eu fazendo as substituições aqui, isso me dá o raiz de 3, V de linha, I de linha, cosseno θ. Então, eu podia fazer por esse caminho também, ó. Eu tenho o P trifásico, lembrando que esse P é trifásico. Aí, raiz de 3, V de linha eu tenho, aí eu acho o I de linha, né? O cosseno θ eu também tenho, que é 0,8. Então, com isso eu acharia a minha corrente de linha. Vindo por esse caminho, né? Achando a corrente de linha, eu sei que o S, né, é VI, né? Ou então, isso é a potência aparente, tá? Trifásico é V de fase, trifásico. E o trifásico, também fazendo essa conversão, fica raiz de 3, V de linha e de linha, né? Então, eu conheço o V de linha, conheço o I de linha, que eu achei aqui, acho que é a minha potência aparente trifásica, né? Posso também, o módulo dela, né? Posso fazer por aqui também.
Fazendo isso, né, eu sei que o módulo de S, eu posso considerar os módulos aqui, né? O módulo dessa potência vai ser os módulos aqui, é o módulo 3 vezes o módulo de tensão de fase dividido pelo módulo da impedância, né? Aí com isso eu acho o módulo da impedância. Se eu fizer por esse caminho, achando o módulo da impedância, eu já sei quem é a fase dela, que é a fase do fator de potência, que é esse mesmo teta que eu achei aqui, né? Então, eu tenho vários caminhos que eu posso seguir para chegar a essa mesma resposta, né? A pessoa pode, né, adotar aí qualquer caminho. Eu posso partir aqui da potência ativa, como eu fiz aqui, achando os módulos. Posso partir do triângulo de potência, achando já aqui a fase, esse módulo, e vindo para cá, né? Mas todos têm que dar o mesmo resultado, certo? Ficou mais ou menos claro como achar essa impedância aqui? Certo? Aí por isso que lá no início assim, da disciplina eu falava para vocês, né, que elasticidade, assim, quando a questão é discursiva, é fácil identificar quando tem questões iguais de mais de uma prova, né? E nesse assunto, então, aí é que tem, porque a pessoa adotar todos os passos, todo o caminho exatamente igual a de outra pessoa é muito difícil, é muito difícil. E normalmente a pessoa comete algum errinho, alguma coisa, e quando esse erro propaga, aí é que dá para ver mesmo, né? Então, assim, é realmente fácil de ver porque a gente tem muitas possibilidades de caminho, certo? E aí, pessoal, algo mais nessa questão ou em outra questão, nesse roteiro, nesse assunto? Certo, vou voltar aqui para 3, então. Deixa eu só apagar aqui. Pelo menos montar. Qual foi a potência na carga? Tá. Olha, é a A mesmo da 3, essa daqui, o fator de potência na carga? É isso mesmo? Kevin? Porque olha só, nessa questão 3, eu já dou o triângulo de potências, né? Eu tenho aqui que a potência trifásica, né? O triângulo trifásico é 1.800 watts e aqui é 1.512 volt em ampere reativo, certo? Aí na letra A eu pego qual é o fator de potência. Como é que eu quero que alguém me diga aí, como é que eu acho esse fator de potência nessa carga? Quem me diz? A forma mais simples, mais direta de fazer isso. Exatamente, ó, Camila e Vinícius falaram certo. Eu tenho a base do triângulo e eu tenho a altura do triângulo. Basta que eu ache esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo teta, né? Esse ângulo teta, aliás, não precisa nem achar o ângulo, precisa achar o cosseno desse ângulo, né? Mas aqui é interessante que eu ache o ângulo. Então, o teta vai ser o quê? O arco tangente, né? O cateto oposto sobre o cateto adjacente, de 1.512 por 1.800. Achando esse ângulo, o cosseno de teta, né? Que é igual ao fator de potência. Aí eu pergunto, ele é indutivo ou capacitivo? Ai, não bateu? Não é tua calculadora, não? Será? Tu fez assim, Kevin? Certo, então deixa eu ver aqui. Eu ia dizer isso, né? Tua calculadora, porque às vezes ela muda para radiano, faz alguma coisa assim. Ó, o Ricardo disse que a dele bateu. E essa questão já caiu em prova, então ela não já é validada, essa resposta mesmo, sabe? Deve ser sua calculadora, Kevin. Bota aí no Wolfram ou em algum outro lugar para ver se não é isso. Porque se você fez assim, não tem como dar errado, porque é esse jeito mesmo, tá? Certo? O que mais, pessoal, nesse assunto? Kevin, se você vir em outro lugar e você achar que ainda está dando errado, assim, se
Mesmo se for depois, bote no fórum que eu dou uma olhada, né? Porque, assim, às vezes é uma besteira que a pessoa faz diferente. Professora, Pode falar. a besteira foi pior ainda. Como Foi. esse um aí tava do lado do J, eu acabei confundindo ele com o J, tava Tô 512, considerando foi. 512. Tu acredita? Eu disse que essa questão caiu na prova. Tu acredita que um monte de gente errou por causa disso? E eu quebrando a cabeça aqui um tempão nessa besteira. Misericórdia. Mas valeu, professor. Menos mal que seja esse o erro. Tá ótimo, então. Certo? Algo mais, pessoal? Nesse roteiro ou em alguma outra questão por aqui? Ou algum outro assunto dessa unidade, como a gente já está chegando mais para o finalzinho dessa unidade, né? Se a gente quiser recapitular, se quiserem recapitular alguma coisa, a gente pode aproveitar para tirar alguma outra dúvida também. Odeio não fiz aquela 6 de potência monofásica. Peraí, não entendi. A questão 6... Do roteiro de potência monofásica. O 11, né? Deixa eu ver aqui, Isso. deixa eu abrir ele. Não, aliás, 11 não, é 12. Questão 6. Essa aqui? Essa daí mesmo. Aí não bateu a sua, ou você não conseguiu fazer Eu alguma não consegui. Certo, vamos lá. Essa daqui dá um trabalhinho para fazer, certo? Mas vamos pelo menos, deixa eu tentar avançar mais aqui. Alguém conseguiu fazer? Vou chamar essa aqui de carga 1, essa aqui de carga 2. Aqui vou chamar de Z1. Aqui Z2, qualquer coisa a gente substitui no final. E aqui eu sei que a tensão aqui em cima é 120 volts. Aqui a tensão o módulo da tensão em cima dessa carga aqui, certo? Vamos ver. Dessa carga 2, olha o putajadinho aqui. Da carga 1, a gente tem... eu vou botar no triângulo aqui. Não, vou não. Eu tenho 10 watts, né? E um fator de potência de 0,9 atrasado, certo? Então, para a carga 1, aliás, as duas são em atraso, né? Então, as duas são indutivas, então não vou desenhar, não. Então, aqui, na carga 2, tem 15 watts, né? E um fator de potência de 0,8 também atrasado. Né? E eles estão com a tensão em cima delas de 120 volts. Bom, o que eu quero achar aqui? Eu quero achar primeiro a corrente, ou a impedância, ou a corrente que passa aqui, né? Eu vou achar a corrente, tá? Porque eu quero achar essa tensão aqui em cima. Então, achando a corrente aqui, a mesma corrente aqui, aí eu consigo saber qual é essa tensão aqui em cima, né? Aí eu somar com 120 e acho qual é a tensão aqui, tá? Então, eu vou achar a corrente que passa na carga 2, certo? Porque eu já sei que a tensão em cima dela é 120, e aqui eu consigo achar, né, como eu tenho a potência ativa e o ângulo do fator de potência, eu consigo achar a potência pela potência ativa, né, ou pela potência ativa ou pela potência aparente. Né? Então, eu sei que eu vou aqui para carga 1, certo? Considerando a carga 1. Eu sei que P, né, é VI cosseno θ, certo? Então, o P, ele é 10 watts, o meu V é 120, lembrando que aqui, ó, são sempre os módulos, tá? Aí o I, eu vou chamar aqui de I2, que é da carga, que passa na carga 2, vezes o cosseno, que é 0,9. Então, com isso, eu acho o meu I2, certo? Deixa eu ver quanto é que dá para a gente ir avançando aqui. Se alguém já tiver feito, puder ir me dizendo, as respostas ficam melhor. Dividir 120, dividido por 0,9. Dá 0,0926 amperes. Deixa eu só conferir ver se é isso mesmo. 10. Aqui a potência é baixinha mesmo. Dividido por 120, dividido por 0,9.
É isso mesmo. Certo? Então, achei essa corrente 2. Achando essa corrente 2, e 2 é a corrente que passa aqui também, certo? Então, eu vou achar a tensão em cima dessa impedância Z2, tá? Z2, eu vou calcular aqui. Eu vou chamar aqui de VZ2. A tensão em cima da impedância V2, eu vou achar o módulo também, porque eu só preciso do módulo da tensão aqui em cima, tá? Então, eu da lei de Ohm, né, eu sei que é Z vezes I, e eu vou só considerar os módulos, tá certo? Porque eu só quero o módulo de Z2, eu não preciso saber da fase aqui, porque do mesmo jeito que eu calculei aqui, ó, eu conheço a potência aqui em cima, então basta que eu saiba o módulo da tensão para saber o módulo da corrente, tá? Então, a gente quer achar o quê aqui? Sim, a tensão na frente, certo. Aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o módulo de Z, aí eu tenho que calcular, né? No caso aqui de Z2, né? E aqui 2. O Z2, ela vale 0,3 mais J 0,15. Aí eu tenho que calcular o módulo disso aqui. Deixa eu botar aqui, não. Deixa eu calcular aqui, conversão. 0,3 e aqui 0,15. Bom, isso vai dar, em módulo fase, vai ficar 0,335 e a fase 26,56 graus, né? Então, ó, pegando aqui o módulo de Z, eu vou ter 0,335 vezes o módulo da corrente, que é 0,0926. Então, com isso, o módulo, vou até botar assim, o módulo da tensão em cima da impedância Z2, né, vai ser isso aqui. Isso aqui vezes 0,335. Vai ficar 0,031 volts. Não é quase nada. É isso mesmo, né? Tá certo, porque aqui é só como se fosse uma impedância de linha. É, bem pequenininha mesmo. Mas tá, vou considerar de qualquer forma. Vai dar praticamente como se o 120 fosse em cima dessa bicha aqui, tá? Bom, aí a polaridade, você vai somar ou vai diminuir, né? Aqui, ó, o I2, né, tá nesse sentido, que é o sentido que tá polarizando mais em cima, menos embaixo, tá? Então, aqui também vai ficar mais em cima, menos embaixo. Então, a tensão aqui em cima vai ser mais e menos, e vai ser a soma das duas, né? Então, a tensão em cima da carga C1 vai ser 120,031, certo? Eu vou até botar aqui para não esquecer. 120,031 volts, né? Certo? Deixa eu ver se eu comento alguma coisa. José, tu disse que fez. Tu fez por esse caminho também? Ou tu fez diferente? Eu vou apagando, porque eu vou precisar de espaço, tá? Então, o importante, que era o que eu queria calcular, que era essa tensão aqui, certo? Aí eu vou apagar, que eu acho que já tenho condição de achar o resto por aqui. Vou apagar aqui. Aí eu vou repetir, né? Eu vou achar essa corrente aqui em cima de novo. Aqui, ó, eu vou ter... Eita, eu apaguei até o valor, mas tem aqui de novo. Da carga 2, né, eu tenho que o P, né, é VI cosseno θ também. Quem é o P? O P da carga 1 é 10 watts. Ai, meu Deus, esse era 15. Ninguém me disse nada. Agora que eu tô vendo, 10 era essa carga, essa era 15. Eu tava fazendo dessa. Oh, Jesus. Só de rever a conta aqui, que não vai ser esse valor. Então, deixa eu só botar aqui de novo. Para a carga 2, P é VI cosseno θ. Então, aqui vai ficar 15 é igual a 120 e 0,8. Então, o I2, na verdade, ele é... Deixa eu ver aqui. Assim, nem me disseram que estava errado o valor. Dividido por 0,8. Isso vai dar 0,156 ampere. Aí, a tensão aqui em cima de Z2 vai ficar... Eu já esqueci quanto era o módulo, mas tem aqui. O módulo é 0,335, né?
0,335 vezes a corrente, o módulo da corrente, né, que é 156. Então, o módulo de VZ2 vai ficar igual a isso aqui, vezes 0,335. 0,052, né, volts. Então, a tensão aqui em cima, ó, vai ser os 120 mais isso, né? Então, 120,052 volts. Pronto, agora sim. Aí, ó, venho de novo aqui agora para a carga 1, né? P é igual a VI cosseno θ. O P aqui, deixa eu ver aqui. O P aqui é 10. O V é 120,052 vezes I, vezes o cosseno, que é 0,9, né? Então, eu vou chamar aqui de I1, que é a corrente que passa na carga 1. I1, ele vai ser, deixa eu ver quanto é que dá isso aqui. 10 dividido 120,05 dividido por 0,9. Vai ficar 0,0925 amperes, certo? Então, esse aqui é o módulo, né, na verdade, dessa corrente que passa aqui. Aí, o que vai acontecer? Aqui eu tenho essa corrente, o módulo dessa corrente, né? E eu preciso saber... eu tenho que achar o I2 também. Eu preciso saber qual é a corrente que passa aqui, ou a tensão, né, que tem aqui em Z1. Então, eu preciso achar essa corrente aqui, ó, né? Então, o que vai acontecer? Eu preciso encontrar as fases dessas correntes, dessa corrente 1 e dessa corrente 2, porque eu vou somar essas duas correntes e vou ter a corrente I, que eu vou chamar de S, tá? Que é a corrente da carga, certo? Então, eu vou achar essa corrente I1, vou achar essa corrente 2, né? E vou somar as duas e para achar essa corrente que passa na fonte. Porque, de novo, eu achando essa corrente da fonte, eu acho essa tensão Z1, achando essa tensão, né, a tensão VS vai ser essa tensão mais essa, né, da lei de Ohm aqui vem dessa malha, né, então essa tensão mais essa vai ser justamente a tensão na fonte. Vamos ver como é que a gente acha essas fases aqui dessas cargas. Já achei o módulo de 1, já achei o módulo de 2. Eu vou ter de adotar alguma como referência. Eu vou precisar adotar como referência. Achei que não precisava, mas vou precisar. Eu vou adotar aqui, essa daqui está na fase 0. Deixa eu só ver se isso dá certo. Se não tem como ter essa fase mesmo, eu vou ter de adotar. Realmente faltou essa informação nessa questão. Eu tenho que saber qual é a minha referência de tensão, porque eu não tenho como... Eu sei aqui qual é a diferença. Eu sei qual a diferença, né, da tensão e da corrente aqui em cima, sei a diferença do ângulo, né, da tensão e da corrente aqui em cima, só que eu não sei onde está a tensão, né, ou a corrente para conseguir calcular todo o resto em função dessa referência. Então, a gente vai adotar mesmo que a referência está aqui. Agora, eu não sei se o problema a resposta lá está em função dessa referência. Deixa eu ver se o gabarito está com a fase também de VS. Se tiver só o módulo, acho que era mais fácil. 6, não, tá a fase mesmo. Certo. Então, acho que a referência aqui que foi adotada é VS, porque precisa realmente ter uma referência. Eu vou fazer assim para esse bate. Tá? Se não for, depois eu analiso com calma. Mas o 120 que a gente usou aqui, só o módulo, a gente vai considerar que a fase dele é 0, tá? Que a referência está em 120. Mas realmente faltaria essa informação nessa questão. Porque eu não tenho como saber qual é a referência. Eu tenho que adotar alguma. Deixa eu ver se é isso mesmo. A gente vai considerar assim mesmo, tá? Aí, o que é que eu vou fazer? Aqui, ó, por exemplo, quando eu calculei essa corrente 2, a fase dela, né, eu sei o que eu estou querendo dizer para vocês. Ó, se eu considerar aqui a carga 2, né, eu tenho o ângulo da tensão, chamado V2, e o ângulo da corrente 2. Eu sei que a corrente é atrasada porque o fator de potência é indutivo, né, em atraso, certo? Aí, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu sei que esse ângulo aqui, entre a tensão e a corrente, ou seja, entre essa tensão aqui da carga 2 e a corrente 2, esse ângulo é o arco cosseno de
0,8, né? Porque o fator de potência aqui é 0,8. Então, eu vou chamar aqui de θ2. Eu sei que a diferença deles é esse ângulo, só que eu não sei onde está o V2, nem sei onde está o I2. A gente precisa realmente ter essa informação para saber qual é a referência. Realmente o problema não dá. Eu vou assumir, tá, que a referência está no V2, certo? Ou seja, o que eu vou assumir? Que esse 120 aí é fase zero, né? Então, o V2 vai estar aqui no zero, e o I2 vai estar aqui, ou seja, a corrente I2, o ângulo dele vai ser menos esse ângulo aí do fator de potência, tá? Que para o θ2, deixa eu botar aqui embaixo, o θ2 é o arco cosseno de 0,8, né? Então, esse ângulo vai dar, deixa eu dar nomes aqui para ficar mais fácil. 0,8, o arco cosseno. Vai dar 36,87 graus. Tá? Então, ó, se eu considerar que essa tensão aqui é a minha referência, esse ângulo aqui, ó, como eu sei que a corrente está atrasada, esse ângulo aqui da corrente I2 vai ser menos 36,87 graus, certo? Deixa eu apagar aqui só para eu anotar. Então, aliás, eu já escrevi a corrente I2. A corrente I2, ela ficaria o módulo, né? Que a gente já calculou, 0,156, e a fase vai ficar menos 36,87 graus amperes, né? Isso porque o V2, eu estou considerando que é a minha referência que está no zero. Se o gabarito não bater, eu vou ver depois direitinho qual é a referência que ele está usando e falo para vocês, tá? Mas eu imagino que seja essa. Certo? Então, por que esse ângulo deu negativo e o fator de potência é positivo? Na verdade, o ângulo que tem que dar positivo quando o fator de potência é indutivo não é o ângulo da corrente, é o ângulo da diferença. Porque quando eu faço aqui, ó, se o ângulo aqui está em 0 graus, né? O V2 está em 0 graus, quando eu faço o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, esse é o ângulo que tem que dar positivo quando eu estou em fator de potência em atraso, tá? Porque quando eu faço 0 menos 36, vai dar 36 positivo, que é justamente o ângulo do fator de potência. Se eu considerar esse I2 positivo aqui, quando eu fizer 0 menos 36, vai dar menos 36. É o cosseno dele, né? O fator de potência, ele vai ficar em avanço, né? A corrente fica adiantada. Então, isso é um erro também bem comum nas provas, das pessoas confundirem o ângulo da corrente, de ser positivo ou negativo, né, para dizer se o fator de potência é indutivo ou capacitivo. Mas, na verdade, lembre que esse ângulo é a diferença, o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente, que tem que ser positivo para ele estar em atraso, tá? Para ele ser indutivo, certo? Então, esse ângulo I2, ele é menos 36 graus, tá? Né? Considerando que a referência está no V2. Pronto, aí a gente já tem a primeira corrente, que é o I2. Aí aqui eu tenho que calcular os outros com a fase. Aí eu venho para cá, né? Eu consigo achar, como eu tenho a tensão, vou achar essa tensão V2, né? VZ2, e eu tenho essa tensão aqui. Vou somar as duas para ter a tensão aqui em cima, né? Então, eu vou ter de considerar com ângulo e fase, eu vou deixar o módulo aqui, mas eu vou ter de considerar o módulo e a fase dela aqui. Aí, o que vai acontecer? O meu VZ2, eu vou ter de considerar agora o fasor, né? Com tudo. Então, o Z2, eu tenho calculado lá, deixa eu ver aqui. Ele é 0,335, fase 26,56 graus, vezes, né, que aqui é Z, né, V igual a Z vezes I, vezes a corrente 2, né, que é 1,56, fase menos 36,87 graus. Então, esse VZ2, que é a tensão aqui em cima, né, eu vou achar esse resultado, aí a tensão total aqui em cima vai ser esse VZ2 mais esse V aqui, tá? Então, ó, vou botar aqui o valor. Esse VZ2 vai ficar igual, deixa eu ver aqui quanto é que vai dar. 0,335 vezes 1,56. O módulo vai ficar 0,523. Professora, não é 0,156, não? Em vez de 1,56? Aqui? Sim. Tem razão, verdade. Eu errei, verdade. Obrigada. Então, aqui já dá diferente, né? Peraí.
Então, 0,335 vezes 0,156. 0,523. E a fase vai ficar, como eu tenho as duas, né, vai ficar menos, deixa eu ver como vai ficar, 26,56 menos 36,7. 10,31 volts. Então, essa tensão VZ2, que é a tensão aqui em cima, tá? Só que eu preciso achar a tensão em cima aqui dessa carga 1, né? Então, a tensão, vou chamar de V1, a tensão aqui, tá? A tensão V1 vai ser VZ2 mais a tensão que é aqui, que é 120 fase zero, né? Que eu considerei, tá? Então, V1, que é a tensão aqui em cima, vai ser 0,0523 fase menos 10,31 graus mais 120 fase 0 graus. Aí aqui eu precisaria converter, né, para real imaginário, para eu fazer a soma, né, para achar esse valor de V1. O resto eu vou só considerar V1, tá? Porque para eu ficar fazendo essas contas, vai perder muito tempo. Então, V1 seria o resultado disso aqui, certo? Então, eu achei V1. Aí, o que é que vai acontecer? Eu tenho V1 com módulo e fase, e eu tenho as potências. Então, eu tenho como achar qual é a corrente aqui em cima com fase também, né? Que é o que eu quero achar. Eu posso partir da potência. Lembre que C1, eu tenho a base do triângulo e tenho o ângulo, né? Eu conheço o ângulo e conheço o P. Então, eu vou achar minha potência complexa com módulo e fase, certo? Do triângulo eu acho o módulo e a fase eu já tenho. Eu achando essa potência complexa, né, eu sei que o S é VI conjugado. Aí eu tenho o S, que eu vou achar aqui do triângulo, e eu tenho o V, que é esse V1. Então, eu sei que o I conjugado, eu vou achar o I conjugado, né? Aí eu tiro o conjugado e sei quem é o I. Daqui eu vou achar o que eu vou chamar de I1, certo? I1 é a corrente que passa aqui. Tá? Com módulo e fase, né? Eu vou achar ele aqui com módulo e fase. O S, de novo, né? Eu pego o módulo e fase aqui do triângulo. O V1, eu vou calcular daqui do resultado dessa soma e vou achar esse I, tá? Esse I aqui, quando eu achei o I1, o que eu quero é o IS. Tá? O IS, ele vai ser a soma vetorial, claro, né? De I1 com I2. Quando eu achar esse I, né? O I1 vou obter daqui, o I2 eu já calculei aqui em cima. Quando eu achar né, esse I, o IS, a corrente que passa aqui na fonte, aí eu vou achar a tensão aqui em cima em Z1, certo? Eu achando o VZ1, né, que vai ser, né, o VZ1 vai ser o Z1 vezes o IS, certo? O VZ1, ó, a tensão aqui em cima, vai ser essa corrente que passa por ele, que é IS, tá? Vezes a própria impedância, né? Aqui o VZ1 vai ter módulo e fase, né? Então, o que eu quero é a tensão na fonte, né? Eu vou repetir o que eu para a fonte, a mesma coisa que eu fiz aqui nessa. Eu vou somar essa tensão VZ1 com a tensão V1, né? Então, o VS, que é a tensão aqui, é a tensão nessa impedância que eu chamei de VZ1, mais a tensão aqui em cima, que é que eu vou calcular aqui, V1, né? Aí, com isso, eu acho a tensão VS, certo? É bem trabalhosa realmente essa questão, né? Mas a forma de fazer realmente né, seria essa. Certo? Será que vocês conseguem resolver a partir daqui? Realmente né, ficou meio confuso, porque aqui não está claro qual é a referência, né? O ângulo, se a tensão, qual tensão ou qual corrente é a referência. Mas eu imagino que, como essa é a única tensão dada, né? Esses 120 volts aqui na saída, essa tensão aqui seja a referência, né? Imagino que sim. Se por um acaso não for, depois eu vou até olhar com calma se ela é referência, se não for, eu mudo lá no gabarito, tá certo? Mas eu imagino que seja, tá? Certo? Algo mais, pessoal? Realmente, o Multiprova abriu às 9h50, né? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, é simples também a questão lá. Tá? Vocês vão demorar muito para fazer, não. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou apagar aqui. Algum comentário? Certo? Então, eu vou parar aqui a gravação. Né?